Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Acho que já estamos no ar, né? Não. Amigos queridos, bom dia, bem-chegados a todos. É uma alegria estarmos aqui junto com essa equipe maravilhosa, juntamente com nossos amigos do Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro, do SEJA de Viena, do GLAC, de LECO. É uma alegria aqui, juntos, podermos estudar em cada sábado, essa obra maravilhosa da nossa querida Amélia Rodrigues, A Flores no Caminho. Então, é com muita alegria que acolhemos a todos vocês, irmãos, que estão chegando, que participam, que seguem esse estudo, convidando a estar conosco neste dia de estudo, de leitura, e passando, então, já a nossa palavra, a nossa querida Amália, que irá nos propor a leitura do nosso Evangelho, como bem sabemos, as atividades são sempre iniciadas, né, doutrinárias, com a leitura do Evangelho de Jesus, depois passaremos para a nossa prece e iremos diretamente aí para o nosso estudo dessa obra, retomando da onde tínhamos parado a semana passada, dando essa continuidade, essa interpretação. Então, fiquem conosco. Vamos lá, nossa querida Amália. Muito bom dia a todos.
É sempre uma alegria muito grande estarmos juntos. Umas boas-vindas a todos que estão nesse momento. Quantos companheiros, amigos. Olha, eu estou lá no estudo. Olha, eu vejo você lá no estudo. Então, é muito gratificante a gente ter essas respostas, a gente saber de tantos companheiros que nos acompanham, e além daqueles outros que a gente não conhece assim pessoalmente, mas que sabe que estão juntos. Então, é uma alegria muito grande. E, como sempre, nós iniciamos os nossos trabalhos com a leitura do Evangelho, que é essa diretriz segura que nós precisamos para ter um raciocínio lógico, conduzido por essa espiritualidade superior que nos conduz. Então, o nosso evangelho hoje é do capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro. Nós vamos ler o item 3, que é uma explicação de Kardec sobre o deixar vir a mim os pequeninos. Diz-nos assim: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Eis a razão por que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, assim como a tomou como símbolo da humildade. Essa comparação poderia parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz, ao renascer para a vida corporal, as imperfeições de que não conseguiu se livrar nas existências anteriores. O modelo da verdadeira pureza só poderia nos ser dado por um espírito que tenha chegado à perfeição. No entanto, do ponto de vista da vida presente, essa comparação é exata, porquanto a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Jesus também não diz, de maneira absoluta, que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que a elas se assemelharem. Então, esse é o nosso texto do Evangelho. Agora a gente passa a palavra para a nossa Leni. Bom dia a todos. Agora, com essa leitura maravilhosa, né? Com a pureza de coração, que a gente possa elevar o nosso pensamento ao Senhor Deus e agradecer por esse momento a Deus e a Jesus. Então, vamos falar assim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade concedida a cada um de nós de estarmos aqui nesta manhã, tarde, em Viena, estudando o Teu Evangelho. Ampara-nos, Senhor, no propósito do bem, que a gente possa, cada vez mais, levar esse Evangelho a tantos corações que estão precisando ouvir, de uma maneira segura, a palavra do Senhor. Então, envolve-nos a todos, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade e, principalmente, obrigado à nossa querida senhora Amélia Rodrigues, que nos traz essas lições com tanta precisão e que a gente possa observá-las, trazendo para o nosso coração, para que a gente possa se tornar pessoas melhores. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos passando a palavra, então, para o nosso querido Lorei. Isso. Então, bom dia, amigos. Vamos iniciar a leitura do nosso slide da semana passada, né, Milena? Para a gente entrar no clima do estudo e já nos organizarmos para o mesmo. Então, vamos lá. Estudamos o seguinte: a mensagem dele destinava-se a Israel, sem dúvida, onde a dureza da lei e o orgulho preponderavam, mas o seu reino abrangeria a terra toda. Desejava, através daquele diálogo, lecionar o poder da humildade, como ensinamento que se esculpisse no espírito dos discípulos. Exultante com a firme confiança da Cananeia,
e com a sua elevada simplicidade, o mestre não lhe inquire a crença nem a raça, não lhe reprocha a vida, nem lhe censura o alarido. Diz-lhe somente, e com amor: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Então, meus amigos, esse foi o nosso último slide da semana passada, e entre outras coisas, né, comentávamos que a mensagem de Jesus não estava circunscrita àquele ponto na Palestina. A mensagem de Jesus, como diz o texto, abrangeria a terra toda. E é esse trabalho que a doutrina espírita irá realizar de uma forma ou de outra, com a mensagem espírita, estudando os ensinamentos de Jesus de uma forma mais clara, mais cristalina, mais transparente, mais compreensível para todas as mentes, todos os corações. Então, Milena, podemos já partir para o próximo slide, né, que é justamente o slide da nossa semana de estudo. Então, vamos lá. Começando, né? Então, era estranhável a atitude inicial do justo, ignorando a aflição de quem lhe rogava socorro. Naquele gesto de aparente indiferença, ele anelava tocar o coração dos amigos que, todavia, não intercederam a favor da sofredora. Hábito infeliz, aliás, que pareciam cultivar. A doçura, porém, a fraqueza e a desproteção daquela mãe tocaram o Senhor. Exalando misericórdia, o rabi, à distância, expulsou o espírito obsessor da jovem mediunizada em processo de longo curso e prosseguiu impertérrito. O exemplo, que também se encontra na cura à distância dispensada ao filho do centurião, é alimento para todos os povos, para os homens do futuro. Então, vamos lá, meus amigos. Daqui do texto, né, nós vamos destacar, né, justamente a postura dos discípulos, né, que ainda não tinham compreendido plenamente a mensagem de Jesus. Também eles eram exclusivistas, né? Também eles entendiam que Jesus era Jesus de Israel, que era Jesus do povo judeu, né? Que era Jesus de meia dúzia de gato pingado. Desculpem o termo assim, bastante inapropriado para o momento, né? Não conseguiram perceber. Então, observemos, meus amigos, que isso, de alguma forma, ainda permanece. Né? Porque, né, quando uma religião define-se a dona da verdade, ela acha que ela está trazendo Jesus unicamente para ela. Né? Única e exclusivamente para ela. Aqueles que não pensam do modo, né, dessa instituição, de alguma forma, estão excluídos. Porém, a doutrina espírita, ela está fazendo justamente o inverso. É mostrar para nós que Jesus é Jesus da humanidade. Veio atender a todos, independente do que quer que seja. E aí, de alguma maneira, nós estaremos aprendendo com isso, entre outras coisas, a não termos preconceito, a não sermos separatistas. Vou usar um termo indevido, não sermos racistas. Né? A gente não usa mais esse termo, mas enfim... Enfim, compreender que outro é o que nosso? Outro é nosso irmão. Há de compreender, há de colocar no coração, haveremos de fazê-lo ao longo dos tempos, que o outro é nosso irmão. Então, observemos que naquela ocasião, Jesus ele está acima. Não é naquela ocasião. Em qualquer ocasião, Jesus está acima. Mas vamos pontuar. Naquela ocasião, ele mostra para os discípulos que aquela moça lá, aquela senhora, era nossa irmã, merecedora de toda atenção, de todo carinho, porque, de fato, ela, de alguma maneira, estivera já redimida diante da lei. Estava redimida diante da lei. Né? E ela intercedia a favor da sua filha, que também, redimida diante da lei, né, teve a possibilidade de ser atendida por Jesus. Meninas, há muitos para conversarmos, mas eu vou deixá-las agora na continuidade. Né? Amália, Olguinha, Leni, Milena, por favor. Então, deixa eu assim, pegar aqui o fresco que está na minha cabeça. Então, a gente viu, né, que, como o Lore já pintou,
e é importante a gente falar, que os próprios discípulos não compreendiam realmente Jesus, né? Eles acompanhavam Jesus, eles não intercediam, mas ficavam prestando atenção. E a primeira atitude de Jesus aqui, que a gente vê interessante, é quando era estranhável a atitude inicial do justo, ignorando a aflição de quem lhe rogava socorro. Aquele momento, aparentemente, em que Jesus estaria passando pela mulher, que até os discípulos dizem assim, aqui no texto diz, né, que ela fez um alarido, né, ela começou a gritar, ela começou a chamar a atenção dele, né? Olha, toda a reação de Jesus a gente precisa refletir, prestar muita atenção, que a gente sabe e nada ele fazia. Jesus não tinha nenhuma atitude, nenhuma reação jogada ao vento, como costuma dizer, né? Não era nada jogado ao vento. Então, na verdade, ele aguardou a vontade da mulher. A situação de que, aparentemente, ele não dava dando importância, porque era comum entre eles, né? O homem não dá, assim, muita... porque era uma mulher, vai dar atenção. Não é isso, né? Porque era atitude... Jesus tinha atitude, primeiramente, atitude comum à sociedade, né? Como agiam os homens ali, naturalmente. Mas ele aproveitava todos os momentos para dar lição, quer dizer, trazer o que é ensinamento moral, da lei moral. A lei da regra do bem proceder, a lei da convivência, a lei do respeito ao outro, do amor ao outro, né? Então, naquele momento ali, ele aguardava o quê? Realmente o alarido dela, a busca dela, a vontade dela. A gente não aprendeu com a mulher hemorroísa? Ela foi, ela quis, ela foi, tocou na túnica dele, ela buscou. Então, essa atitude, aparentemente sem importância, é de muita importância. Então, quando ela faz o alarido, e que os discípulos dizem para ele, não dá atenção não, Senhor, está fazendo muito barulho. Lembra ali atrás? Ele falou isso, ela está fazendo muito barulho, não dá importância não. E ainda a gente sabe, e principalmente porque era mulher. Mas Jesus, como também está dito aqui em vários momentos, desejando aplicar severo corretivo, principalmente nos discípulos, porque o que interessava ele ali naquele momento era educar os discípulos em primeiro lugar, não o povo. Então ele usava o exemplo e pegava as situações para ensinar os discípulos. Por quê, gente? Porque os discípulos seriam seus continuadores. A gente sabe disso. Iriam levar adiante os ensinos. Então, naquele momento ali, ele vai se voltar para a mulher, né? O que Jesus observou ali? Nenhum deles teve nenhuma atitude de referir-se à mulher com a mínima delicadeza que fosse, até mesmo pela natural, até proibição da lei, sei lá, como era a lei deles ali naquele momento. Então, Jesus anelava tocar o coração dos amigos que, todavia, não intercederam a favor da sofredora. Mesmo ela, quer dizer, eles criticaram ela porque ela buscava ajuda, criticaram porque ela estava fazendo alarido, porque ela estava fazendo barulho, né? Eles criticavam, né? Então, aí, voltando lá, que ainda aqui a Amélia Rodrigues comenta, hábito infeliz, aliás, que pareciam cultivar, e eles cultivavam mesmo, eram extremamente preconceituosos, principalmente com relação à mulher. Nós sabemos disso, né? E até eu lembrei semana passada, no livro da nossa querida Amélia Rodrigues,
o livro Até o Fim dos Tempos, quando ela traz uma lição para nós, no capítulo 15, que é Jesus, o libertador da mulher. Quanto que Jesus aproveitava esses momentos, principalmente com relação à discriminação da mulher, né? Como que ele aproveitava esse momento para mostrar a lei de igualdade, né? Entre as criaturas, homem e mulher, nós somos seres iguais. Então, e ali era muito forte essa discriminação, essa luta, essa briga, né? O machismo ali era 100%, 100%. Jesus que estava ali começando a modificar essa situação, né, da discriminação. E outra coisa, só para fechar aqui, o amor de Jesus por todos. Eu acrescentei aqui no meu comentário que Jesus, ele não repreendia os discípulos, ele não repreendia assim, para com isso, está falando bobagem, essas coisas que a gente costuma, isso está errado, né? Jesus não falava que está errado, ele aproveitava o momento para dar a lição, para aplicar o ensinamento. Então, o que ele relevou ali? A aflição daquela mulher, como poderia ser a aflição de um deles, né? Então é isso, tá? Vou parar por aqui, depois a gente continua, né? Porque é muito rico e as meninas também têm muita coisa boa para falar para nós, né? Amália, eu estava aqui pensando nessa questão realmente do preconceito, né? Porque lembra que a gente leu lá, acho que foi a semana passada, cães eram aqueles que não participavam da eleição israelense. Então, aquele grupo de pessoas, aqueles israelenses, judeus, que acompanhavam Jesus, achavam que aquelas pessoas não eram dignas de atenção mesmo, e principalmente por ser mulher. Porque o povo cananense, como a gente já viu nos estudos anteriores, era uma raça que era totalmente rejeitada pelos judeus, tratada como pessoas cães. Todos aqueles que não eram judeus eram tratados como cães. E, nesse momento, Jesus dá um maravilhoso exemplo, né, da questão de, olha, eu não vim só para o povo de Israel, eu vim para todos, também para os cães, entre aspas, né? Vamos colocar assim. E essa questão do preconceito, dela gritar pedindo ajuda, é muito importante, porque naquele momento ela deixa tudo aquilo, ela não quer saber e ela quer apenas a cura da filha, né? Então aí a gente vai entender também, né, lá quando o Senhor, quando a doutrina espírita traz para a gente, fora da caridade não há salvação. Não faz separação entre as religiões, né? Fora da caridade. Então, o que é principal? O que Jesus mostra para a gente nesse momento? Não é a religião. O principal é que aquela mulher estava pedindo ajuda e aqueles discípulos não se sensibilizaram com um pedido de socorro dela. Isso é para a gente, né? Para a gente olhar. Será que só as pessoas dentro da doutrina espírita que merecem a atenção de Deus? Será que só as pessoas dentro das suas religiões? O meu Deus. Não, o nosso Deus. Deus é Pai de todos nós, né? Todos nós merecemos auxílio, a ajuda de Deus, porque Jesus já trouxe para a gente que somos irmãos, né? Então a gente faz essa coisa da cabeça do homem, né, gente? A gente que faz esse tipo de separação, a gente que é preconceituoso, só que nós da doutrina já sabemos que, ora, estamos num corpo preto, ora estamos num corpo branco, ora estamos num corpo amarelo, ora estamos com problemas físicos, ora estamos pedindo pelas ruas, mas quem é o espírito que habita os corpos? Não é? Isso aí é um questionamento que a gente tem que fazer, porque às vezes a pessoa olha para o outro, às vezes vê o outro todo cheio de chagas, todo sofrimento, e aí a gente não quer saber, porque ele... Aí aquela pessoa que está cheia de medalhas, a gente valoriza muito mais do que aquela que está cheia de chagas. Mas a gente não sabe quem são os espíritos, né? Hoje, de manhã, eu estava lendo
a conversa de Jesus com Nicodemos, quando Jesus fala, o Espírito sopra aonde quer. Né? Então, essa questão do Espírito sopra onde quer é muito importante, porque o Espírito vai aonde é necessário para ele crescer. Não importa o corpo que ele habite. Então, essa mulher, ela vem mostrar para a gente que ela, como mulher, né, como pessoa, ela naquele momento ela precisava da ajuda da filha dela, para a filha dela. E ela não queria saber a quem ela estava pedindo. Ela sabia que estava pedindo a pessoa certa. E a pessoa certa naquele momento era o Mestre Jesus. E ela ia mover, né, como falava minha mãe, mares e montanhas para alcançar o pedido dela. Então, ela gritou mesmo, porque sabe como é mãe, né? Mãe, na hora que vê um filho sofrer, a mãe vai chorar, a mãe vai gritar, a mãe vai pedir ajuda, e não quer saber. Né? Então, isso aí é muito importante. E aí também me chamou a atenção um momento aqui que fala assim: a doçura, porém, a fraqueza e a desproteção da mãe tocaram o Senhor. Porque naquele momento ele viu que os discípulos não se tocaram, mas aquela doçura que ela pedia pela filha, a desproteção dela, né, tocaram Jesus. E outro também, foi o último parágrafo que foi lido, o exemplo que tem que se encontrar na cura à distância, dispensada também ao filho do centurião, é o alimento para todos os povos, para os homens do futuro. Então, não importa qual é a sua religião, não importa onde você estiver, não importa se você está no corpo A, B, C ou D. O importante é que a gente que já tem um pouco de conhecimento da proposta de Jesus na vida e na terra, a gente tem que se posicionar de acordo com o que a gente já sabe. Então, fora da caridade, não há salvação. Isso é um primeiro princípio da doutrina espírita trazido pelo senhor Allan Kardec. Né? Alguinha? Está tentando abrir aqui. Bom dia, queridos irmãos. Lição, né, para a gente refletir, pensar, com essa aparente indiferença de Jesus, como uma lição para despertar o coração dos discípulos, que iria despertar e levar a mensagem a toda a humanidade. E a tocar também o nosso coração para essa indiferença com relação à dor do próximo. Numa sociedade, na época, assim, tão indiferente à dor da mulher, à dor às crianças, de um modo geral, né, todo o sofrimento da época, onde se havia muito preconceito, muito interesse pessoal, muita busca, né, para si e não para os outros. E hoje a gente, um pouco avançando, né, mas ainda com muita necessidade de percebermos isso em nós, diante de alguém que está ali sofrendo, precisando de ajuda, como estava ali essa senhora, né, que estava implorando Jesus, a mulher cananeia, como nós ficamos, como fica o nosso coração e quais os recursos que nós vamos usar para fazermos alguma coisa. Vamos pensar, primeiramente, nós mesmos, vamos eliminar, né, isso do nosso coração, que já começa a palpitar, a tocar, ou aproveitar o momento para modificar, para trabalhar esse sentimento sublime da humildade, né? Os discípulos deram a grande lição para todos nós que realmente aprenderam. Pedro começou aí com a Casa do Caminho, cada um deles tiveram lá uma postura em que iniciaram um trabalho em benefício da sociedade na época e deixaram para a gente várias mensagens aí evangélicas para a gente refletir, para a gente pensar. Então, essa lição da humildade que precisamos começar a exercitar
em nossos corações é importante para nós mesmos, né? Para sairmos dessa dureza do nosso coração, sabermos buscar o que a gente precisa, porque aí, sem humildade, a gente vai ficar envergonhado de pedir, de dizer que estou doente, de rogar uma prece, o orgulho não vai nos permitir isso, e às vezes a gente está precisando mesmo, né, solicitar esse amparo, essa ajuda dos nossos irmãos. Então, a humildade vai nos colocar também de joelho diante dos nossos irmãos que têm condições de nos ajudar, porque nós temos condições de ajudarmos uns aos outros. Então, esse sentimento vai nos exaltar, né? Vai saltar em nosso coração virtudes que a gente não pensava em buscar, em ter, mas sempre que há um esforço, sempre que há aquela lição lá do Livro dos Espíritos, né, que fala sobre as virtudes. Há virtudes toda vez que há uma resistência voluntária aos arrastamentos dos maus pendores. Então, se eu acho que sou duro, coração, indiferente à dor do próximo, e eu resisto a isso, eu me esforço para fazer alguma coisa em benefício do outro, eu já vou desenvolvendo esse sentimento em nosso coração. É a lição também da piedade, que o Evangelho nos fala, né? Que ir ao encontro da dor começa a tocar as fibras do nosso coração nesse sentimento da piedade, que nos aproxima do amor. Então, a lição realmente é muito profunda, nos fala da cura à distância, porque a cura, né, que realizamos ali diante do outro, mas também pensarmos na força do pensamento, na força da oração, que podemos levar, através do nosso pensamento, do nosso sentimento, acima de tudo, aquilo que o outro precisa, mesmo estando distante. Então, a gente começa a perceber que não há distância entre as almas, que nós estamos próximos uns dos outros e que podemos auxiliar. Uma palestra do Altivo que fala sobre substância única, eu achei muito interessante, né? Porque aí a nossa irmãzinha estava com uma filha que ela dizia endemoniada, que a gente sabe que era um processo obsessivo. Então, o Altivo relata um fato assim, interessante, que chamaram ele para acalmar uma jovem que estava ali, como que recebendo espírito, né? Recebendo espírito, e eles chamaram o Altivo acalmar. E ao se aproximar da jovem, Altivo percebe um espírito ali ao lado. E ele coloca a mão sobre a jovem, ora. Não precisa a gente fazer alarido, nem tremelique, nem nada disso. A oração tem esse poder. E ele coloca a mãozinha lá sobre a jovem, e o espírito vira para ele e diz assim: você tem o poder de me afastar, e ela tem o poder de me atrair. Então, ele fala nesse poder do espírito, que os espíritos são forças, né? São seres inteligentes, são forças da natureza que estão aí. Então, ele passa essa lição para a gente, né? De utilizarmos essa energia, essa força em benefício do outro, simplesmente segurando as mãos, orando, pedindo a Deus e a Jesus, o Pedro fez, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu dou. Não pensou assim, só Jesus pode fazer isso, ele procurou fazer também. Então, sem pretensões, sem vaidade, sem sentimentos assim, poderosos, mas com um sentimento puro do Evangelho, de que a oração nos dá essa possibilidade de auxiliarmos, nós vamos também exercitando esse sentimento de humildade, não ficando indiferentes à dor do outro. Se tivermos que levar uma comida, um pão, leite, uma sopa, a gente leva. Mas se o pedido não for desse alimento material, que a gente leve o alimento que o outro realmente precisa, que é o alimento para a alma. Então, isso funciona
e ajuda muita gente, né? Essa é a nossa reflexão no momento. Oi, Amália, pode falar. Se eu abrir meu... Deixou de novo, abriu. Então, eu só queria pegar ainda, antes de passar para outro texto, esse último trechinho lido aí, né? Exalando misericórdia. Gente, isso tem, olha, tem panos para manga. Como tem coisa para a gente aprender. Exalando misericórdia, o Rabi, a distância expulsa o espírito obsessor da jovem. O que Jesus estava ensinando ali para os discípulos e para todos nós? Que a força do amor que nós precisamos desenvolver é que nos dá o potencial de ajudar o nosso irmão pela qualidade do fluido que a gente vai emitir, né? Então, em Jesus isso era natural, por isso ele exalava. Então, isso também um dia nós estaremos com esse aprendizado, né? Que, à luz da doutrina espírita, a gente já está compreendendo isso, né? Graças a Deus, graças a essa doutrina de Jesus, que está desde aquela época, ele já começou lá, bem no iniciozinho. Então, é o que ele tentava mostrar para os discípulos. Primeiro, ele percebeu esse exalar do amor dele, percebeu o amor da mãe pela filha, que foi a doçura daquele espírito, a preocupação daquele espírito, a fraqueza e a desproteção daquela mãe, né, sofrida ali, né? Ela emitia esse fluido de aflição, de preocupação, de amor pela filha. Ela não estava pedindo para ela estava pedindo para a filha. Mas ela não tinha o potencial, como ninguém tinha ali naquele momento, aquele potencial curador. E é o que Jesus estava ensinando ali, naquele momento, que a distância... Aí, o que eu quero enfatizar aqui para fechar meu raciocínio? Quanto é importante nós aprendermos o valor da educação moral, que é o que está faltando para a humanidade. A educação moral que leva à educação do sentimento, ao desabrochar, o fortalecer do verdadeiro amor, porque ele até já desabrochou, a gente não sabe valorizar isso. E quando a doutrina espírita vem mostrar para nós essa emanação que tem que sair, que sai de nós, né? Só que o que a gente emana ainda está muito sem amor, muito egoísta, ainda sentimentos impuros, sentimentos ainda de muita imperfeição, mas a gente emite, né? Então, Jesus estava ali ensinando que Jesus está trabalhando ali? A moral, a educação moral, o ensinamento moral, a lei moral, né? Aquele onde ele diz que a grandeza do Espiritismo está em estudar a lei moral, ensinar a lei moral, que é o que falta para a humanidade, até para a autovalorização. Porque quando a gente aprender, aí no próximo item, no próximo texto, naturalmente a gente vai aprofundar mais nesse ângulo, né? Eu só queria lembrar quanto é importante nós aprendermos, né, a necessidade das conquistas morais para qualificar os nossos fluidos, o nosso magnetismo, para aprendermos a exalar amor. E um dia nós vamos conseguir. Obrigada, eu ia falar uma coisa aqui que eu também fiquei muito impressionada com o texto, é Jesus aguardando, né, os discípulos se sensibilizarem. Ele ficou aguardando os discípulos se sensibilizarem. E aí eles não se sensibilizam. Por quê? Porque o preconceito era maior, sabe? Então, às vezes, isso acontece com a gente também. A gente não dá um passo
né, no sentido da caridade e da ajuda, porque a gente ainda tem muitos preconceitos, né? E tem uma menina aí perguntando qual é o capítulo, né? O capítulo é do livro Amor, né? Ai, meu Deus, Mensagem do Amor Imortal, a lição é a lição 15, tá? É Mensagem do Amor Imortal, a lição é 15. Não, qual? É O o que eu livro citei? também de Que eu Amélia citei, Rodrigues. Leni? Não, Não o que eu citei é Até o Fim dos Tempos, Ah, o é Até o livro. Fim dos Tempos, tá. Até Tá. o fim dos Também de Amélia tempos, Rodrigues, que é isso. isso. O livro de Amélia Rodrigues, Até o Fim dos Tempos, a lição 15. 15. Ah, tá. Eu tô com Mensagem do Amor Peraí, Imortal. Leni, peraí. É Jesus, o libertador da mulher, é o nome da mulher, tá. lição. Ok. Então é isso, né? Jesus fica aguardando ali a posição dos discípulos e eles não se movimentam. Então Até o Fim dos Tempos, a lição 15. É porque Mensagem do Amor Imortal também é maravilhosa. Muito bem. Então, antes de prosseguirmos para o próximo slide, eu só queria fazer a menção nesse último período aqui, viu, Milena? O exemplo que também se encontra na cor à distância, dispensado ao filho do centurião, é alimento para todos os povos, para os homens do futuro. Lembrar... Mas isso aí não foi lido ainda não, Loren. Não, cara, sai do exemplo anterior. Nós limos até o prosseguiu impertérrino, não foi? Não, a gente já Ou terminou. não, tá ali? Ah, tá, desculpe, tá certo. Era só O para lembrar... exemplo que também é verdade, desculpa. Vamos... Que não é... O fato aí não é a cura à distância, o fato é que Jesus já tinha também ao filho do centurião, que era o quê? Alguém desprezível na sociedade judaica. Não é mesmo? Então, Jesus tinha atendido também a esse companheiro, né, como atendeu a mulher cananeia. Então, Jesus não estava nem um pouco preocupado com o ranço deles, com as esquisitices deles, com o preconceito deles. Jesus era Jesus, né? E fez o que tinha que fazer. Beleza. Milena, então vamos ver o nosso próximo slide, que é o último, né? Então, vamos lá. Nós temos esse slide, depois nós vamos ter mais um ainda, né, para a conclusão. A palavra forte e a vivência austera de Jesus penetrariam as multidões de todas as épocas não felicitadas como Israel pela sua presença. Os judeus, no entanto, que o não receberam, por sua vez, experimentariam longas etapas de provações rudes como efeito da própria insanidade, látigo de fogo na consciência a fazê-los expungir. E chegando a casa, a mulher encontrou refeita em gozo de saúde a filha amada. A semente da esperança que o Rabi depositou no seu coração transformou-se em lâmpada radiosa que a clareou intimamente a vida inteira. Vejam só, meus amigos, que texto interessante como a Amélia Rodrigues mostra para nós, né, o começo da luta dessa moça, dessa senhora, né, dessa mãe, né, a sua bravura, a sua determinação, a sua obstinação, porque algo dizia para ela que Jesus justamente iria atendê-la. Então, é uma mostra para nós, né, de que nós devemos estar assim, muito, muito envolvidos nesses processos de busca superior de atendimento das nossas necessidades. Mas observe só, ela tinha a consciência tranquila, não é mesmo, de que não tinha dívidas, como que eu posso dizer, dívidas diante da lei, que pudessem macular aquele processo. Né? Algo lá dentro dela já dizia que ela poderia obtê-lo, e ela assim o faz. Mas o que eu quero salientar mesmo aqui é que, não sendo judia propriamente dita, ela se afeiçoa, né, àquele mestre, àquele momento tão importante na vida dela, e aquilo dirige a sua vida. Dirige a sua vida. Então, repara só, clareou intimamente a vida inteira. E antes disso, ali no segundo período, os judeus, no entanto, que não receberam. Aqui, meus amigos, a gente precisa ampliar esse conceito de judeu. Tá? Teoricamente, né, a gente está falando de judeu lá da Palestina, sim, mas a gente precisa ampliar para essa visão de mundo, né? Porque não foram apenas os judeus que não receberam Jesus.
O mundo, hoje, né, de alguma forma, também não recebeu Jesus. Aqueles que ainda não conseguem entender o papel de Jesus, a missão de Jesus, a importância de Jesus, quem é Jesus, né, Filho de Deus, nosso grande irmão, de alguma maneira também não o receberam, ou não o recebemos. Enquanto a gente está distanciado dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, da sua vivência, da sua prática, é como se nós não estivéssemos recebendo. Observe, a gente está falando dos judeus, mas a gente está falando de nós também, nos inserindo, né, nesse contexto, porque é para a gente ver que, enquanto espíritas, a mensagem de Jesus ela precisa batucar muito fundo na nossa mente, mas principalmente no nosso coração, né? O espiritismo é o cristianismo redivivo, sim, mas não é só no papel, não é só na letra, né? Ele há de ser em nossos corações. Meninas. Hoje, Loren, eu estava lendo uma mensagem daquele livro, Reportagem Além Túmulo, de Humberto de Campos. Falava de um médium da casa espírita, de nome Benício, e esse médium, ele porque queria contato com a espiritualidade superior, nas reflexões dele, ele queria ver os espíritos, e aí, em determinado momento, ele tem um sonho, e se encontra com o guia espiritual dele, que fala para ele, olha, espíritos você vê o tempo todo. Você vê as pessoas da casa espírita, você vê sua mãe. Aí ele vai dando justificativa, mas eu queria ver os espíritos superiores. A sua mãe é um espírito que te ajudou a vida inteira. Você tem que olhar também. Então, aí, no final, o senhor Humberto de Campos traz para a gente a visão de que nós estamos na Terra, num mundo povoado por espíritos. Só que a gente não valoriza os espíritos encarnados que estão ao nosso lado nos ajudando. A gente quer ver espíritos na casa espírita, mas esquece que o amigo, né, aquele espírito que está nos dando passe, aquele espírito que está convertendo uma conversa com a gente, aquele espírito que nos dá conselho, também são espíritos que estão nos auxiliando à evolução. Então, quando eu li essa mensagem, eu falei assim, gente, que grandiosa mensagem e que reflexão belíssima, para que a gente não fique preso somente, né, nessas questões que a gente precisa ver espírito. Eu preciso de um milagre do céu. O milagre é o milagre da própria vida. O milagre é o milagre do relacionamento com as pessoas. O milagre é o milagre justamente quando Jesus fala aqui. A palavra forte e a vivência austera de Jesus penetrava as multidões de todas as épocas. Olha só, Jesus olhava para todos nós como espíritos, olhando um para os outros o tempo todo, vivendo como espíritos, nos relacionando como espíritos a caminho de Deus. Então, isso é grandioso, né? Essa lição que eu li hoje, né? Meu Deus, esqueci o nome da lição, mas é vivência espiritual, um negócio assim, né? Então, ele vem mostrando para a gente que esses espíritos estão se relacionando conosco e a gente quer ver espírito superior. Vamos aproveitar os espíritos encarnados que nos auxiliam. Era isso que eu queria dizer. Olga, Malha. Aí, tá. Então, só para não deixar de comentar isso, né, que é muito importante. Uma coisa que eu vejo, né, nós temos que ter muito concretizado na nossa mente, gravar no nosso perispírito, na nossa mente, no nosso psiquismo, de que é Jesus o Salvador da humanidade. É Jesus. Não tem o Jesus daqui, o Jesus dali, o Cristo daqui, o Cristo dali. Ele é único. Nesse comando, ele tem muitos auxiliares. Por isso ele veio, começou esse trabalho de educar aqueles primeiros que iriam... Já existiam os grandes profetas, mas ali naquele momento, ele estava, além de ensinar, exemplificando a lei. Né? Exemplificando junto àqueles que seriam
que iam expandir o seu ensinamento, que iam levar adiante, né, e ele colocou prepostos em todas as nações, né, em todos os lugares do planeta, né? Então, por isso, a importância de onde não se conhece Jesus, conhecer Jesus. E esse será o papel de muitos espíritas. Pode crer que que estude, que desenvolva realmente a compreensão através da doutrina espírita, que vamos ser esses trabalhadores do Cristo para ajudar aqueles que ainda não conseguem perceber. Tem gente que se arrepia só de pensar nisso, mas nós temos que pensar nisso, né? Como Antônio de Aquino falou, pensa que vocês estão estudando só para ficar por aqui? Não, Jesus precisa em todos os lugares, né, de trabalhadores. Então, cabe principalmente a nós espíritas termos essa consciência, né, essa responsabilidade diante da divulgação da doutrina, da expansão da doutrina, de ajudar a humanidade, que Jesus trabalha pela humanidade, como está muito bem trazido aqui para nós, pela Amélia Rodrigues. Ele não era só do Israel, ele não era só de uma regiãozinha, ele era para todos, para os gentios, olha lá, para os gentios. Teve um momento em que ele alertou os apóstolos que não fossem aos gentios. Por quê? Porque eles não estavam em condições ainda de saber conquistar aquele povo. Mas teve um momento em que ele foi aos gentios. Aliás, ele preparou, já tinha um espírito preparado para isso, que é o próprio Paulo, né? Paulo de Tarso. Então, você vê, olha, gente, tem hora que a gente pensa assim, meu Deus, parece que a gente pensa que Jesus está dormindo, que Deus está dormindo, né? Que as coisas existem por nossa conta, né? Como se nós fôssemos o dono do universo. E não é, não tem nada solto no universo. Temos que ter gravado isso no nosso perispírito, né? Esse entendimento é como a ideia de Deus. A ideia de Deus. A ideia de Deus é o alimento da nossa vida. Isso tem que estar gravado em nossa mente, nosso psiquismo, nosso perispírito, para podermos entender esse trabalho de Jesus, né? E ali ele estava junto àquela mulher que, naquele momento, né? Ela, como já foi dito aí, vou só repetir, a certeza que ela trazia nela de que ele era quem iria salvá-la, ele era o único que ia ajudá-la a salvar a sua filha, a tirar a sua filha. Ela trazia ali intuitivamente, então, por isso ela fez o alarido, por isso ela buscou, por isso ela acionou a sua vontade, ela não se importou com o comportamento daqueles homens preconceituosos, né? Ela se importou com ele. Ela buscou ele, porque ela sabia que ele a atenderia. E aí, para fechar o meu pensamento, eu estava aqui, meu Deus, que felicidade essa mulher sentiu, que alegria íntima, que certeza sobre Jesus ela teve quando ela encontra a filha curada. Olha, incalculável. Um beijo. É muito interessante, né, a gente pensar assim, há tempo para tudo. O texto vem nos falar do tempo, os longos anos que os judeus levariam para absorver a mensagem. A gente sabe disso aí, que até hoje a gente está na luta para absorver essa mensagem, né? Mas a palavra forte de Jesus, que é palavra de vida eterna, né, que permanece aí, falando aos nossos corações, a vivência dele, os exemplos que ele deixou, em todo o trabalho que realizou, vem nos mostrando o caminho seguro a seguir, né? Então, a reencarnação, que é um processo assim abençoado na vida de todos nós, e que exige um planejamento, um trabalho da espiritualidade, deve ser assim bem valorizada na nossa vida, né? E quando nós associamos a conhecimento da reencarnação, da imortalidade da alma,
a nossa vivência e também a nossa convicção com essa certeza dessa realidade na nossa vida, nós vamos ganhando um pouco de autoridade, né, autoridade moral nesse exercício constante de aplicarmos na nossa vida essa vivência, esses ensinamentos, para falarmos, né, para levarmos essa semente aos corações. Então, a gente leva os nossos filhos para a evangelização, sabendo que eles vão receber o melhor, e eles chegam a determinado momento que não tem escolha, dizer agora chega, né? Mas a semente foi plantada, né? Uma vez cheguei para o sítio, poxa, meu filho não quer vir mais, né, a casa espírita, mas ele disse para mim, a semente já foi lançada, tenha essa confiança, porque todos precisam desse tempo despertar por si mesmo, e desperta a gente forçando nada. Mas jogar essa semente não é só no momento da evangelização. A gente tem que continuar. Então, quando alguém vem dizer para a gente assim, Deus não existe, né? A morte, a vida, o futuro, isso é bobagem de vocês, a gente tem que ter a palavra certa, forte, dizer assim, não, Deus existe sim. A vida continua sim. E ter, né, nessa palavra, aquilo que a gente vai tocar o coração e deixar que a pessoa reflita. Bem, Deus existe e você não existe. Você pensa, você tem sentimentos, você reage, você tem uma porção de coisas que o homem não deu para você. Quem te deu tudo isso? É obra do acaso? Pensa, minha filha. Reflita nisso tudo. E veja também a obra da natureza. Leon Denis diz que nós temos aberto aos nossos olhos 2 livros. Um é nós mesmos, né? A nossa consciência, o que nós somos, o potencial que existe na alma de cada um. E outro é a própria natureza que nos leva a pensar nessa grandeza, nesse Pai, como aquele que está constantemente a nos auxiliar. Agora, o que nós queremos é outras coisas. Mas o tempo vai nos ensinar, a vida vai nos ensinar. E esperamos que a gente não aprenda pela dor, que não há necessidade de aguardar a dor para poder aprender alguma coisa, apesar da dor ser uma grande educadora na alma, né? E diante da dor, a gente possa até chorar, mas saber que é melhor, que está sendo o melhor momento para aquela alma. E manter essa convicção, a vida continua, né? Esse aprendizado é necessário para esse espírito, mas ele vai viver para aprender coisas melhores, ele vai viver para comprovar para si mesmo a grandeza de Deus na sua vida. Então, essa semente que vamos lançando, que vamos jogando no coração do outro, com essa palavra forte, né? Na época de Jesus foi muito forte, né? O magnetismo de Jesus compara ao nosso. De forma nenhuma, a vivência dele também não. Mas aí vamos nos esforçar para, dentro das nossas limitações, fazer alguma coisa. Nós temos aí exemplos do trabalho que Emmanuel realizou na sua vida, né, como senador romano, e muitos outros. Muitos. Então, está aí, finalizando o nosso horário, né? Vou parar por aqui. Isso aí. E a Milena não vai falar nada? A Milena não vai dar uma opiniãozinha jóia aí para nós? Eu estou aqui só no estudo, só aprendendo. Mas é mesmo. O estudo está realmente bem rico, mas é bem isso, né? Eu acredito que quando nós nos compreendemos, né, como irmãos de caminhada, irmãos de existência, da necessidade de colaboração, de introjeção dos ensinamentos do mestre, aí tudo parece que flui, né? Então, todas as dificuldades, os preconceitos que foram falados desaparecem, porque nós nos colocamos ali na mesma condição do irmão, na mesma necessidade do irmão,
né? Então, nós vemos que o tempo passa, mas o comportamento humano ainda é aquele de uma vez, é aquela de uma época, trazendo aí tanto para lembrança na nossa mente a parábola do bom samaritano. Por que Jesus pegou o samaritano? Justamente para destruir aquela ideia ali, né, desse preconceito para com o irmão e da necessidade de nos apercebermos como irmãos encaminhadas, né? E da necessidade que temos um realmente do outro. E tá aí a nossa responsabilidade. Quando a Olga falou de lançar a sementinha, a semente que nós lançamos cotidianamente. E eu duvido que a criança que recebeu a semente, que não tenha aí desenvolvido no próprio coração uma espiritualidade, uma religiosidade, né? Então, isso é fundamental, independente da religião, né? Do dogma, do ritual, aonde se encontra, porque cada coração se encontra na localidade que se identifica, que precisa, que está bem. Mas todo coração que recebe uma semente de Jesus, recebe uma semente de amor, ela cultiva, ela desenvolve, né? É difícil semear quando adulto. É por isso que a criança nasce pequena, né? Para colher a semente logo pequeno aí, e nós aí lembrando que todo dia somos semeadores, né? Temos a oportunidade todo dia aí de lançar uma sementinha, não através da convicção verbal, né? Mas através das nossas ações, através dos nossos sentimentos, né? Através do olhar para o próximo e enxergar o próximo, porque tem muito disso, né? Nós não enxergamos o nosso próximo. É ali a causa que gera tantos problemas, né? Então, era isso aí. Por isso que eu fiquei quietinha. Divido todas as ideias. Trouxe muita coisa boa. Isso aí, Lore. Antes de nós encerrarmos, eu só queria fazer uma menção aqui ao primeiro período desse nosso último slide aqui. Ó. A palavra forte e a vivência austera de Jesus penetrariam as multidões de todas as épocas, não pelo Estado, como Israel, pela sua presença. Então, o que é que a Amélia Rodrigues está colocando para nós? Está colocando uma certeza, né, de que a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus, penetrará, né, as multidões de todas as épocas. Então, aqueles negativistas, pessimistas, derrotistas, né, vamos repensar a nossa forma de entender a mensagem do Cristo. Né? Com toda certeza, amanhã, mais cedo, mais tarde, o Cristo estará vivo em todos os corações, nos 4 quadrantes do planeta. Sem dúvida. A partir de nós, inclusive, porque como recebemos a mensagem através da doutrina espírita, a nossa compreensão há de ser muito mais dilatada, inclusive no sentido de fazer com que possamos mostrar para quem quer que seja, na medida do possível, que Jesus não é um Jesus exclusivista de A, de B ou de C, mas é Jesus de todas as humanidades. Era isso que eu queria falar, Milena. Agora nós vamos no último slide para ser lido, né? Esse é o último slide. Esse aqui. Isso que é comentado semana que vem, é isso? Não, já acabou. Eu acho então, já acabou esse aqui. Já acabou. Aí o próximo já é o próximo capítulo. Isso. A semana que vem a gente começa a mulher da Samaria, que é outro preconceito. A questão também mais trabalho, mais coisa para a gente aprender. Mais preconceitos aí, a mulher da Samaria. Nossa, muito É Jesus, o educador, gente, das mulheres. O educador das mulheres. Ai, meu Deus, que maravilha. Por isso que muitas mulheres... E até eu me lembro que o Paulo Cordeiro falava sobre isso, Amália. Mas o Paulo Cordeiro falava assim... Jesus era acompanhado, era seguido pelas mulheres. As mulheres seguiam Jesus. Lembra disso que o Paulo Cordeiro falava? Falava isso. Lembrava Jesus era seguido. Por quê? Porque as mulheres encontravam nele esse aconchego, né? Essa compreensão. Né? Buscava água viva para matar a sede. Exatamente. Nossa, vamos nessa. Muito bem. Então já fica aí, né?
para quem nos segue, para quem segue esse estudo, começar já a dar uma lidinha, né, neste capítulo, ir lá buscar no Evangelho também, onde ele vai falar, né, da mulher da Samaria, né, nesse diálogo maravilhoso que Jesus teve com essa mulher, para que juntos, então, possamos aí expander as nossas reflexões, né, colaborando Estamos no capítulo 9. Compreensão. Então, capítulo 9, lembrado pela nossa querida Amália, estudem, leiam e participam conosco na próxima semana. Então, nós vamos aproveitando estes momentos finais, agradecendo a todos que estiveram aqui conosco, lembrando que essas atividades que são promovidas por esses grupos, o CELD, o SEJA, o GLAC, se encontram em nossas playlists, em nossos canais, facilmente acessível para... se perderam um estudo, quiserem rever um estudo, estão ali à disposição de todos. E convidem, chamem irmãos, companheiros, parceiros, para estarem conosco todos os sábados, ao meio-dia no horário europeu, e às 8h15, 9h15, 8 horas. 8 horas, desculpem, às 8 horas, horário do Brasil, né? Então, nós vamos agradecendo a todos, agradecendo esses colaboradores, TV7, Rede Amigo Espírita, agradecendo a todos esses corações que conosco estiveram, tecendo seus comentários, né? Nos desejando um bom dia, recebam os nossos abraços, as nossas vibrações de paz, de carinho, de amor para com todos. E vamos, então, concluindo o encontro de hoje, com a nossa prece de encerramento, que se não erro, vai ser a nossa querida Leni, que irá proferi-la, é isso? Amália, desculpa, Leni iniciou, é isso mesmo. Então, que Jesus nos abençoe. Vamos para a prece. Muito bem, amados irmãos, vamos fazer a nossa prece de gratidão, né? Por esse momento tão feliz de nossas vidas. Senhor Jesus, bondoso e amoroso Mestre, amigo e condutor de nossas vidas, queridos benfeitores espirituais que nos conduziram nesta manhã, querida Amélia Rodrigues, só nos resta agradecer nesse momento esse manancial de luz que todos recebemos, estes esclarecimentos tão necessários para impulsionar o nosso progresso, para impulsionar o nosso crescimento interior, como espíritos imortais que somos, criados por Deus para alcançarmos um dia a perfeição. Permita, Jesus querido, que possamos guardar em nosso psiquismo estas lições amoráveis, estas lições tão benéficas para a nossa felicidade futura. Permita, sim, Jesus amigo, que com essa disposição íntima de muita alegria e felicidade, possamos te pedir a devida permissão para que possa ser em teu nome, em nome de Amélia Rodrigues, em nome desses guias espirituais, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos, da nossa parte, considerarmos encerrados os trabalhos da manhã de hoje. Graças a Deus.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.